O inverno 2026 vai separar quem tem olhar de quem só copia look do Pinterest. Porque tem um erro de imagem que muita gente vai cometer nos próximos meses. Vai continuar tentando parecer perfeita no momento em que a moda inteira já mudou de humor. Ninguém aguenta mais perfeição. E quando a estação muda de humor, se você não se atualiza, meu amor, você parece atrasada. E o que eu bati o olho nesse inverno, eu já entendi algo muito rápido. Teve um luxo, mas um luxo diferente, de um jeito mais comportado e sem graça dele, cansou. É uma roupa que realmente ela vai voltar a ter presença. Ela volta a querer matéria, volta a querer ser aquela pessoa que entra no ambiente e já é percebida. Por isso que esse vídeo importa, né, gente? Falar de tendências é muito importante pra você ver o que você tem no seu armário, entender como que você exprime a sua personalidade e premia, claro, quem tá dentro da moda pra parecer a mais estilosa possível. Então, se você gosta de conteúdos inteligentes de moda, este vídeo é pra você. Se eu fosse você, eu ficava até o final, que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender e sairá muito mais rico do que entrou. Então, bora lá falar de moda inteligente comigo! Antes de entrarmos na nossa lista de falar das tendências, já peguem seu caderninho, já anota tudo. Mas a ideia central, gente, deste inverno é que o inverno ele deixou de querer se esconder. A gente não vai ver aqueles lookinhos, sabe, de quando você tá com muita preguiça no inverno, com frio que você tá, qualquer coisa, só pra desaparecer. Pelo contrário, você vai querer aparecer. Então essa é a primeira grande leitura que a gente tem olhando e entendendo das tendências que estão chegando. A moda cansou de se esconder. E durante muito tempo, a elegância, ela foi vendida muito como uma ausência, né? Ainda mais quando a gente fala de Quai Luxury, era coisa muito básica, sem cor, sem gesto, sem textura nenhuma, sem informação. Quanto menos a roupa falava, mais sofisticada ela parecia. A gente tava muito falando disso na época da Clean Road, Quai Luxury, etc. Só que isso, gente, foi ficando exaustivo como tudo na moda. Sem falar pra vocês, a moda é capitalista, precisa girar, né, a engrenagem. Porque chega uma hora, gente, que o look silencioso, ele para de parecer refinado e começa a parecer batido. E claramente não estamos neste momento de moda. O que eu vi nesse inverno foi justamente o contrário. A roupa, ela volta a querer ser percebida. Várias marcas trouxeram seus desfiles, uma energia inteira de grande cena, como se fosse um grande mousse, um grande drama. Veludo, jaguars, um glamour muito assumido que era glamour mesmo. E isso não acontece por acaso. Quando várias marcas começam a devolver esse peso visual pra roupa ao mesmo tempo, a gente entende que o desejo finalmente mudou. Tô muito feliz. Isso também conversa com o mercado. A Bain projeta que o luxo volte a crescer entre 3% e 5% em 2026. Lembrando, né, que tivemos um período em que o setor perdeu muito fôlego e, segundo a própria análise da plataforma, o luxo perdeu 50 milhões de clientes em 2024. Então, ó, tá abrindo lá pra baixo. Se eles não mudassem a estratégia, não teria mais graça, né? Qual que é a leitura? O que é isso? Ou seja, né? O mercado entendeu que não basta cobrar caro sobre as peças. A roupa precisa voltar a gerar emoção visual. Então guarda essa frase, tá? Que ela vai organizar todo o nosso raciocínio. Mas, antes que continuemos, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Notícias de moda, histórias de moda, tudo que for moda mais fresquinha sairá aqui primeiro, que é o melhor, que é o moda do Brasil. E se você gosta muito de conteúdo de moda, gente, já se inscreve aqui embaixo, já dá um hype, que eu sei que você tá amando esse vídeo. Já se inscreve também, toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos. E aqui no canal são mais de 800 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Me siga nas minhas redes sociais, que todas elas são Marcela Carrasco, Instagram e TikTok, eu posto diariamente pra vocês. E também já poste este vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de moda. Bora lá continuar! Primeiro iremos falar do roxo, que, gente, o roxo virou a cor de quem quer presença. Eu, inclusive, lancei essa bolsa aqui, essa clutch berinjela perfeita, tá disponível no site, lá correndo. E uma das primeiras coisas que me chama a atenção foi como o roxo, ele entrou com muita força. Eu já tava sentindo desde o meio do ano passado que esse roxo tava vindo, né, seu Cool Hunter, eu entendo sobre mercado, tanto que pra eu lançar esse produto aqui em fevereiro, eu comecei a fazer ele lá em setembro, outubro. Então o roxo, ele acaba entrando não como um roxo ali decorativo, um roxo fofo, um lilás, não é isso. Ele entra muito como um roxo nobre, profundo, denso, com cara da pessoa que cansou do óbvio. E quando eu comecei a olhar nas passarelas, a leitura ficou muito clara pra mim, tá? A Chanel trouxe esse tom pra um borro mais fluido. A Celine coloca o roxo em trench couro, luvas, bolsas. Loewe também usou bastante o roxo. E quando essas casas de
diferentes propostas e estéticas começam a empurrar uma mesma cor, você realmente entende que não é só um truque de styling, e sim um clima da temporada. Inclusive, quero fazer um PS aqui nesse bloco pra falar pra vocês como as cores frias estão super em alta. Eu já tinha trazido isso muito pra vocês. Então a gente vai ver muitos derivados de azul, o vermelho muito mais frio, né, puxado pro azulado, o roxo, então tá tudo muito nessa paleta que traz que realmente eu tava certa nos meus vídeos lá do começo do ano passado, falando que o clima total de todas as estéticas, tanto de beauty quanto de moda, seriam frias. E eu acho isso muito inteligente, que a gente, o roxo, ele ocupa um lugar muito estratégico no nosso guarda-roupa, né? Ele tem profundidade, mas ainda parece muito novo, a gente não usa muito roxo. Ele consegue, por exemplo, atualizar a imagem sem cair no óbvio do vinho, do preto, do marrom. Ele traz essa força mesmo sendo saturado. Então, pra mim, essa é uma das cores que mais tem chance de entrar com força aqui no Brasil. Fiquem de olho, o roxo vai vir muito forte e é muito fácil da gente combinar, porque é muito funcional. Você pode trazer na bolsa, no sapato, no tricô, no blazer, na maquiagem, na unha, na meia, no acessório. E isso importa muito, né? Que essa tendência forte nem sempre chega pronto pro Brasil usar. Às vezes é difícil, mas eu super vejo, ainda mais pensando em tons de pele, a brasileira usando pra caramba o roxo. Então, gente, se você gosta de roxo, já vai lá correndo, já compra o seu sojo, já usa o que você tem de roxo, que com certeza vai bombar. Esse bloco eu chamei de Everything is Romantic Bread. Por quê, gente? Eu quero trazer um vídeo só sobre isso, já tá pronto, inclusive, o meu roteiro. Se vocês quiserem, comenta muito aqui embaixo que, gente, o romântico será totalmente o foco desse ano, tá? A estética vai ser romântica, independente que seja uma romântica mais fofa, uma romântica medieval, uma romântica mais gótica, mas vai ter muito isso do romântico. Tá um boom do romantismo muito grande. Só que o que eu quero que vocês entendam é que não é aquele romantismo ingênuo, meio tipo, ai, las fadas, uma coisa anjo, muito longe. Não é, tá? Não é aquela feminilidade parada no tempo. O que a gente vê agora é uma roupa que sim, ela é mais sensível, mais fluida, mais sonhadora, mas ela é muito inteligente. Ela aparece com transparência, um laço, com babado, com muita renda, com volume suave. Gente, vocês devem ter visto, né? Esse boom da renda, tem renda pra todos os lugares, uma barra com movimento maior, um tecido que parece respirar, mas sempre com uma pessoa que realmente entende dessa imagem. A gente viu muito agora, inclusive, em toda essa divulgação que teve dos morros ruivantes, e a gente viu muito como eles trouxeram a Margot Robbie de um jeito muito cool, descolado, mais edgy, mas sempre bem romântica, dark, que eu já tinha falado pra vocês que esse ano seria o ano realmente do verão gótico, e foi, né, gente? A gente viu muito preto, a gente viu muitas tendências entrando nesse lugar, e até o romantismo entrou nesse lugar mais dark. E isso aparece de jeitos diferentes, tá? Em várias casas. A gente viu Chanel, Blue Marine, a gente viu muito na temporada de Londres, inclusive, que destacou muito o romance como uma feminilidade um pouco mais encenada. Na minha opinião, isso traz uma mensagem muito clara, né? Mostra que a gente não precisa parecer duro o tempo inteiro, que a gente pode ser um pouco mais suave, mesmo tendo muita personalidade, que graças a Deus não voltou aquele romântico chato da florzinha do fundo bege. Se você gosta, me perdoe, mas eu odeio! E, gente, eu amo essa tendência, especialmente pro Brasil, porque ela depende muito mais da linguagem do que a temperatura, né? A gente pode trazer esse romantismo de um jeito muito mais fluido. Então você não precisa reproduzir aí na sua casa um look de inverno europeu pra capturar uma energia romântica. Você precisa apenas de uma blusa mais transparente, um sutiãzinho de renda igual eu tô usando, uma saia com movimento, um vestido com mais queda, uma manga viva, um laço bem colocado. Às vezes, gente, só esses posicionamentos pequenininhos no seu look, no seu styling, já traz muitas referências de moda e você nem precisa comprar nada, né? Você já usa o que você tem na sua casa. Agora é um tópico sensível. A silhueta desceu, tá? E isso vai mudar o corpo inteiro. A gente já tava vendo o movimento, né, do cavalo descendo, descendo, e do nada, gente, ele tá mostrando o rego. Igual essas várias referências, inclusive de Gucci, que trouxe com Kate Moss, enfim. Porque se tem uma mudança estrutural que eu tô vendo acontecendo no corpo em si, nas roupas, é o corpo descendo. Fazia muito tempo, inclusive, que a cintura ela vinha mais relaxada, uma coisa mais edgy. Só que agora isso fica muito visível que está indo no movimento contrário, né? O eixo do look, ele acaba baixando. O corpo passa a ser lido de outra forma. A gente tá tendo muito mais, ainda mais que esse boom do Ozempic, de corpos muito magros, as pessoas estão mostrando muito mais os seus corpos. Então, vestidos, saias e várias construções deixaram de insistir naquela cintura super central e começa a trabalhar uma linha mais baixa, que assim, aparece o rego, tipo nos anos 2000, tá? Inclusive, eu li uma matéria da Vogue que trata esses dropped waists como um dos pontos mais definidores da temporada. Então, gente, pode acreditar que a nossa calça vai baixar. Vai ser aquele negócio que você sente e aparece tudo. É horrível. Meninas mais jovens, tá? Que ainda estão com o seu corpo ali formando, não usem calça baixíssima. Eu usei a minha adolescência inteira, a minha infância inteira, e hoje eu tenho uma linha na minha barriga. É um saco. E eu gosto muito disso, tá? Porque deixa a imagem muito menos óbvia, né? Não é aquela sensualidade gigante, daquele baixo Y2K puro que a gente já tá vendo há muito tempo. É uma coisa um pouco mais sofisticada. Tanto que a gente viu muito nessas apresentações, a mais nos desfiles, como vestido, com coisas um pouco mais
chiques, pra não deixar também com uma cara de rampeira rapariga, sabe? Por mais que eu adoro um lookinho de fubanga. Mas vocês entenderam, né, o raciocínio. Ela deixa o corpo muito mais interessante. Isso funciona muito no Brasil também, tá mais em vestido, né? Porque a brasileira gosta de mostrar o corpo, a brasileira gosta de mostrar suas curvas. Então acho que funciona super, é muito fácil de você fazer aí na sua casa. Se você não gosta de uma cintura, um cos muito baixo, usa um blazer que ele alonga mais o seu tronco, muda um pouco, não deixa essa cintura tão oversize, use mais corset, mostre mais a sua cintura, mas sempre descendo. Tanto que não sei se vocês viram, teve um hype muito grande desse vestido aqui, teve o quadril bem baixo, foi o boom de todos, e foi ali que a gente começou a realmente ver que o posicionamento do corpo foi cedendo. Agora, falando da minha parte mais fascinante de toda a moda, que eu amo muito, que é textura. Se eu pudesse, gente, resumir o inverno 2026 em uma única palavra, eu diria textura. Porque a roupa, gente, ela volta a ser sentida. Não é aquela roupa blé chata que eu não aguentava mais. Porque isso parece em tudo, tá? Em shearling, numa pluma, num fur, num pony hair, né? Que é aquele cabelinho de cavalo, calf hair, veludo, franja, animal print, acessório com essas superfícies que tem texturas, que são mais ricas. Gente, tudo que for adereço, que traz uma profundidade, tá super em alta. Eu vi muito, ainda mais cabelinho. Cabelinho tem pra todos os lugares. A gente viu em Dior, Alaïa, Miu Miu, Burberry, Chanel. A gente viu em vários lugares, inclusive no debut, né, do Mathieu, que ele trouxe muitos looks desse estilo. E inclusive o meu blog favorito de moda de todos, vocês sabem, que é o Who What Wear, que eu amo de paixão, eu sempre indico pra vocês. Eu tava dando também uma pesquisada grande pra trazer o vídeo, e eu vi que eles trataram esse shearling como um dos 5 grandes movimentos que aconteceram agora em Paris. Então a gente tá vendo isso acontecendo, a gente tá vendo esse boom, ainda mais de animal prints, de franjas, de veludo. A gente entende que a textura, ela adiciona muito valor na roupa, né? Uma roupa, ela parece muito mais cara pelo corte, pela profundidade, pela densidade, pelos materiais que as marcas usam. Então isso é uma maneira de você elevar o seu produto, deixar o seu produto mais caro e a audiência entender que aquilo é muito mais sofisticado do que você pagar. Gente, desculpa. Uma coisa é pagar 5 mil reais, eu não pagaria, num casaco cheio de pelo, e 5 mil reais num casaco de algodão normal, tipo... É você entender realmente o que vai parecer mais sofisticado e parecer que realmente teve um trabalho por trás. E eu acho que no Brasil, como que ele vem, essa textura? Vem muito mais em pontos específicos. Então, uma bolsa com textura, um sapato com uma textura, uma gola mais felpuda, uma barra de pena numa calça, uma jaqueta com shearling aqui, né? Que é aquela parte de pelinhos, uma estola, um cachecol. Então, vem nesses detalhes, que a gente sabe que aqui a gente não tem a mesma temperatura que a gente tem nos outros lugares que a gente sempre se refere à moda, né? Ainda mais com tendências dessas grandes casas. Mas dá super pra adaptar e com certeza vai ficar icônico, gente. Tudo que eu mais vejo é texturas, ainda mais nos casacos. O look ficou muito mais busy, mas de um jeito extremamente chique. Gente, entendam, tá? A moda está totalmente busy. O que é busy, Má? Muito ocupada, com muita coisa. A gente entende que realmente teve muitas diferenças das temporadas anteriores, ainda mais vendo o que rolou na rua. E como que a gente vê, gente, esse busy? A gente vê muitas franjas, muito peplum, muito veludo, materiais mais opulentos, né? Volumes, né? Com os volumes muito posicionados de um jeito diferente. E o que isso diz sobre o nosso inverno? Que, gente, tudo que for detalhe agora vai adicionar no seu look. Então, broches estão super em alta, gente, super em alta. Seja ele marcando essa cintura, né, lembrando que a cintura tá mais marcada, seja colocando assim uma blusa mais básica, uma estola, uma gola maior, um lenço mais cultural, ainda mais agora vindo Copa do Mundo, vi várias referências de lenço brasileiros aqui, coisa mais linda. Textura com contraste, uma franja, um laço que não tava ali, mas você coloca, sabe? É basicamente você reorganizar a sua imagem, trazendo informações de moda, de um styling que será seu, que é muito desse do it yourself. Eu falei muito aqui no canal nos últimos tempos, né, como a moda agora tá extremamente ali, cada um com o seu gosto, ninguém quer mais parecer igual com outra pessoa, então as pessoas estão colocando pontos que eles não vêm prontos. Você monta o seu look na sua casa e a pessoa olha e fala, putz, que legal, que criativo. É exatamente esse tipo de busy que a moda está. Eu amo, né, porque tudo que mostra que você teve um investimento de tempo, que você tava ali querendo fazer o negócio acontecer, pra parecer interessante, não só arrumada, né, ai, quero ser elegante, não, você quer ser você, dá uma diferença enorme, né, porque você realmente traz a sua curadoria, a sua imagem, você entende que sua imagem é poder e você consegue com que as pessoas te respeitem porque você mesmo está extremamente respeitável. O casaco virou protagonista. Gente, uma leitura muito forte desse inverno que eu vi é que a terceira peça voltou a mandar muito, ainda mais no casaco. O casaco, gente, ele tá muito como protagonista. Uma trend que eu amo, que super vai rolar aqui no Brasil, é a questão do trench coat ser mais curto. O trench coat em si, ele já é um casaco que ele é um pouco mais leve, ele não é tão forte, não é tão quente, e ele sendo mais curto, super funciona
no nosso dia a dia. E sem falar que é super descolado, né? Eu já vi várias referências, são lindas demais. E além disso, a gente vê outras leituras acontecendo dos casacos tradicionais. Então nós veremos muito capas, capeletes, ópera coats, casacos maiores, casaco com uma gola bem forte, sobreposições de casacos. E além disso, você trazer pontos pro seu casaco. Então colocar uma luva de ópera no seu casaco, colocar uma capa no seu casaco, colocar um veludo no seu casaco, colocar um shirling no seu casaco. Tudo muito nesse protagonismo da terceira peça. E pra mim, assim, é um ponto muito legal do vídeo, porque, gente, eu amo terceira peça. Eu sempre motivei vocês a investirem mais dinheiro nas terceiras peças, que você sempre vai conseguir looks muito estilosos, muito diferentes, e sempre vai adicionar muito aos seus básicos essenciais que você já deveria ter no seu guarda-roupa, né? E isso muda muito o jeito que a gente monta o look, porque quando a terceira peça, ela manda no seu look, você não precisa ficar o tempo inteiro caçando que as coisas funcionem ao mesmo tempo. Uma calça jeans e uma regata, você coloca um casaco e você já tá feito. Ele resolve muito essa narrativa e traz muito, né, poder, memória, presença, e faz a pessoa entrar num ambiente já assim, ser lida com força. Outra coisa tá interessante, gente, pensando em Brasil, além de trazer esses casacos mais curtos que super funciona, eu pensaria muito também em brincar com golas, tá? A gola tá super em alta, tudo que for aqui no pescoço tá super em alta. Então comprem golas avulsas, coloquem nos seus casacos de couro, aquela golona bonita, o cabelo por dentro, um brincão, gente, você vai ter a mais gata do mundo, dá super pra adaptar, e eu tenho certeza absoluta que vai pegar muito aqui no Brasil. Eu sei que a gente já falou do trench coat, mas eu quis trazer um capítulo só dele, porque realmente ele tá extremamente relevante, gente. Pra mim, a peça, assim, da temporada será o trench coat. E ele é muito certeira, porque além de ser um básico essencial, todo mundo precisa ter pelo menos um trench coat, ele vem muito reinventado, então ele vem moderno. Ele vem de um jeito muito mais fácil de usar, não é aquela coisa pesada, né? E a Burberry, por exemplo, tratou sempre o trench coat como a peça de moda. E a gente viu muito acontecendo isso na temporada da marca. Então, o Daniel Lee levou o trench com colarinho de babado, trench usado como vestido, coleção inteira atravessando por chuva, noite e brilho, porém sempre com o seu trench. Então, gente, não estamos falando aqui daquele trench super burocrático de escritório. A gente tá falando de um trench que ela é muito mais sobre sex appeal, que traz uma coisa mais sexy, traz uma intenção, uma força de imagem, e eu amo quando a moda consegue pegar uma peça básica e transformar numa peça com narrativa através do styling. Gente, styling é o poder. Busquem referências, pesquisem referências, dão uma olhada no Pinterest, dão uma olhada nas revistas de moda. Não tem muita ideia com peças que você já tem no seu guarda-roupa, tá? E por isso que eu acho que a adaptação mais inteligente pro Brasil agora é o trench coat curto que eu falei lá atrás, porque ele é muito mais leve, muito mais móvel. E essa leitura do comprimento menor, pra mim, pensando em clima, em portabilidade, você colocar no braço, você pegar uma condução ou você pegar seu Uber, é um sinal que realmente ele fica fácil de usar, fácil de compor, né? Mais gente que mora aqui em São Paulo, né? Quem mora aqui em São Paulo sabe que você sai de manhã super frio, à tarde fica muito calor, à noite fica muito frio. É muito fácil que você pegou ali, você tem um casaco pequeno, bonito, chique, você coloca embaixo do braço, já é, ficou com frio, coloca. Vamos falar de detalhe, tá? O detalhe, gente, ele voltou a mandar na imagem. Tô falando pra vocês bastante sobre styling, como que a gente traz essas peças, esses pontos que vão realmente elevar o seu look. E neste inverno vai ser muito importante isso. Amarrações a gente vai ver pra caramba. Acessórios com uma cara mais escultural, a la Schiaparelli. As golas que já falamos, muitos echarpes, lenços também demais, os broches. E, inclusive, pra mim, a maior tendência de acessórios, olhando pra acessórios, serão os broches, tá? Os broches estão, assim, bombando absurdamente. E o que eu mais amo, gente, que o styling é uma das coisas mais subestimadas, né, quando a gente fala de imagem. Porque às vezes as pessoas acham que elas precisam comprar um guarda-roupa inteiro a cada mês, porque nada fica bom nela. Mas, gente, o que ela realmente precisa entender, essa pessoa, ela precisa ter uma lógica de construção. Qual que é a construção dos looks dela? Pra dentro da personalidade dela, pra dentro do estilo dela. Precisa ter essa curadoria. Então, um broche, por exemplo, dando um exemplo, ele muda um blazer, gente. Colocar um broche aqui, eu já tenho outro blazer. Coloca a cinturada, ele muda um vestido. Coloca no cachecol, ele muda o cachecol, ele muda uma lapela. Um lenço mesmo, ele muda a arquitetura do look, né? Amarra na sua saia, ou amarra no seu pescoço, ou amarra na sua bolsa. Uma gola muda o enquadramento do rosto, trazer uma golona. E pro Brasil isso é perfeito, porque a gente não depende de um frio intenso. A gente depende muito mais do olhar, de como que a gente traz essa referência pra dentro do nosso universo. É muito interessante. Em lugares mais frios, lá no sul, coloque peças que vão trazer um style pra looks mais frios. A galera do Nordeste, do Norte, vão trazer de um jeito um pouco mais leve. Você entende? É super adaptável. Então é muito legal ver esse tipo de tendência. A gente sabe que todos os lugares conseguirão ter uma imagem muito sofisticada através das tendências. A alfaiataria, que ficou muito mais feminina. Gente, a gente vem de momentos de moda que a alfaiataria tava muito masculina, né? A alfaiataria, gente, ela continua muito forte, mas ela acaba trocando de energia. Aquela alfaiataria que ela
ela era muito mais larga, mais despojada, ela perde espaço para um tailoring, né, mais feminino, especialmente com o retorno do skirt suit, gente, que é essa aqui, a saia lápis. Gente, a saia lápis tá bombando absurdamente, também é um dos itens mais bombásticos da temporada. E isso é muito importante porque acaba mudando, né, a percepção que a gente tem de valor e de poder, que a gente sempre traz, que a alfaiataria ela é muito forte, porque ela traz muitos resquícios, né, de todo o poder masculino, de como aquilo traz um poder mais masculino, que você traz ali códigos, né, masculinos pra trazer uma imagem, ainda mais pensando no empresarial. E agora a gente vê essa alfaiataria muito mais feminina, com uma linguagem muito mais sofisticada. E o poder, ele deixa de depender só da linguagem masculina ampliadona. Volta a conversar com saia, com quadril, com lapela, com tweed, com presença feminina, não de uma forma conservadora, longe disso, mas de uma forma mais consciente, mais desenhada, mais social. Sinceramente, eu amo, gente, eu amo uma boa alfaiataria. Vai em qualquer que seja brechó, você consegue fazer compras maravilhosas, com precinhos maravilhosos e tá sempre a mais linda. Com blazer certo, com uma saia certa, com tweed muito certo, você tá sempre assim, maravilhosa, atual. Você vai investir uma vez na vida e vai usar pra sempre. Pode usar de looks dias até looks noites muito tranquilamente. E é uma das chaves mais fortes pra você parecer sofisticada de um jeito muito menos previsível. Coloca um blazerzão, você já tá a mais chique de todas sem ter que fazer tanto esforço. Ufa! Muitas tendências, né? Se eu tivesse que resumir tudo isso em uma frase só, eu diria que o próximo inverno não vai premiar quem quer parecer perfeita, correta, maravilhosa. Vai premiar quem parecer mais interessante. Eu venho há muito tempo falando pra vocês sobre como curadoria é importante, sobre como é importante ser você mesma, trazer sua personalidade, seu estilo, que, gente, parem de querer ser premiados por ser só uma pessoa a mais em tantas outras iguais. Seja você, imponha sua personalidade, mostre quem é você sem abrir a sua boca, porque a moda, as roupas fazem exatamente isso por você. Elas dizem quem você é muito antes de você abrir a sua boca. E aí, meus amores, quais dessas tendências são as suas tendências de moda favoritas? Vocês preferem roxo, romantismo, broches, alfaiataria? Deixa aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 800 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas. E vai, gente, dá um hype aqui embaixo, comenta, dá um like pra gente cada vez mais aumentar esse canal. Já aproveita e já posta vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais nas comunidades de gostosas e inteligentes. Obrigada por tudo, meus amores, e encontro vocês no próximo vídeo. Amo vocês, um beijo e tchau!